Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao propósito, a proposta da casa deste mês, falarmos sobre o livro Paulo Estevão, e eu espero que possa, de minha parte, ser o mais fiel possível àquilo que nos traz as páginas de Emmanuel, pois que ela representa uma lição extraordinária para todos aqueles que querem aprender e, sobretudo, vivenciar o que Jesus nos ensinou. Grande parte da palestra vai ser uma síntese rápida, e eu vou ser célere sob pena de prendê-los demasiado hoje. Mas haverá momentos em que eu terei que ser literal, então espero que o enfadonho da leitura seja superado pela essência do que vai ser lido, ok? Cinco capítulos, do 6 ao 10 é o que nós vamos trazer hoje, tá? Relembrando apenas um pequeno detalhe da última exposição, só para que a gente possa fazer o link com o que eu vou começar a falar, tá? Na última exposição, terminou com a necessidade de julgamento de Estevão. E Saulo, rejeitando uma sugestão do próprio Sinédrio de convidar Estevão para fazer sua exposição, ele resolve engendrar uma denúncia para que ele, em vez de ser um convidado, fosse apenas alguém a ser julgado, um réu, ok? Então, ele chama Neemias, que era alguém da sua confiança, e pede para que ele formule uma denúncia, e assim foi feito. E Estevão foi indiciado pelo crime de blasfêmia, de calúnia e de feitiçaria. Então, vamos lá. As pretensões de Saulo, naquela época, não eram totalmente vingativas, como caracterizou toda a sua ação durante muito tempo em que combateu os cristãos. Nesse momento, ele estava encantado com a fluência, a eloquência de Estevão, apesar dele ter sido ofendido, ou se sentido ofendido quando esteve na Casa do Caminho, quando Estevão conversou com ele, falou verdades que ele não gostaria de ouvir, mas ele reconheceu em Estevão valores, inteligência, dotes que ele gostaria de trazer para o judaísmo. Judaísmo, sob o ponto de vista de defesa da lei mosaica, já que Estevão também era judeu. E, se não fosse possível, certamente ele queria condená-lo. Então, Estevão foi convidado e, embora instado pelos outros apóstolos que gostariam de acompanhar, ele simplesmente pediu que ninguém fosse. Ele queria ir sozinho enfrentar o Sinédrio, porque ele não achava justo envolver as outras pessoas quando ele que estava sendo indiciado. Como era de costume, nos processos judiciais, era perguntado a cada réu a sua origem, até porque, dependendo dela, ele poderia ou não ter direitos estabelecidos na lei. E, perguntado, Estevão disse: eu sou sou descendente dos filhos da tribo de Sacar. O que isso significa? Significa que ele também era descendente de Abraão. Portanto, ele merecia ser tratado como um judeu com todos os direitos que a lei lhe permitia, ok? Ao se defender da denúncia, ele disse o seguinte, que ele não era blasfemo, pois considerava o Cristo a concretização das revelações proféticas, no que ele estava absolutamente certo, porque Isaías, lá, um dos principais profetas bíblicos, disse que o Messias viria, Então, ele entendia na concepção daquilo, porque ele era Estevão era um grande conhecedor da lei mosaica e respeitador dela, como judeu. Mas, quando ele tomou conhecimento do Cristo, certamente ele fez as suas
ele tirou suas conclusões e achou que ele merecia esse tratamento. Ele disse também que não era caluniador, não desrespeitara a lei mosaica nunca, mas considerava o Cristo superior a Moisés. E explicou. Moisés era a justiça pela revelação. Quer dizer, Moisés foi revelado por Deus, como se fosse alguém que teria seu intérprete, né, ao ditar os 10 mandamentos. Mas o Cristo era o amor vivo e permanente. Então, ele ficava com Cristo. Tá? É importante a gente mencionar as abordagens de Estevão, porque ele tem uma importância fundamental na história de Paulo de Tarso. Tanto que ele conjuga com Saulo, né, com Paulo, o título do livro. Quanto a ser feiticeiro, ou seja, realizar milagres, ele se defendeu dizendo o seguinte: vocês, juízes, não estão considerando que Moisés fizera jorrar de uma rocha a fonte de água viva, que foi um dos episódios que caracterizaram o poder de Moisés, né? E também fez abrir-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro. Isso, todo mundo conhece a história de que Moisés fez as águas se separarem para que os hebreus pudessem atravessar o mar, né? E que Josué fez atrasar a marcha do sol. É um outro episódio bíblico que todo judeu considera como se fosse uma coisa divina, normal. Aí ele pergunta, com que sortilégios esses fenômenos se deram? Né? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? Por que estão a me chamar de blasfemo quando eu estou ao lado de alguém que faz as mesmas coisas? É realmente muito importante, né? Mas Saulo, apesar de tudo isso, julga Estevão culpado. E face à sua condição de nascimento, quer dizer, já que ele era judeu, né, Estevão, pede à autoridade maior do Sinédrio que lhe conceda direito à defesa última, que lhe foi concedida. E Estevão, então, lembrando-se instintivamente da promessa de Jesus, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, Estevão mais que nunca sentiu a convicção de que o Mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina do amor. Quer dizer, ele teve a certeza de que ele não estaria sozinho, que o Mestre o estaria apoiando. Aliás, o que caracteriza Estevão era a fé absoluta que ele tinha, né? Então ele diz o seguinte: o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Saulo diz, não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Quer dizer, não tenho nenhum interesse em ter um novo líder religioso, né? E aí Estevão joga duro. Compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Vejam bem, os israelitas, os judeus, eles não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Ou seja, os judeus sempre tiveram essa marca, o do orgulho de uma raça que era, segundo a sua concepção, a raça escolhida por Deus. E Estevão bate direto nisso. Diz assim, vocês não são mais importantes do que ninguém. Para Deus, todos são seus filhos, todos são importantes. O que aconteceu? Houve uma confusão no Sinédrio, né? Como seria de se esperar. Muito bem, acalmados os ânimos, Saulo diz a ele, enunciando semelhante princípio, contrário à situação do povo escolhido, confirmas tua primeira condenação. Então, Saulo já encontrou ali, naquela afirmação dele, um motivo para condená-lo. E ele diz o seguinte, e isso não me atemoriza. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos
Ele está falando do segmento da lei mosaica. Prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Aí Saulo prosseguiu com aspereza: caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Eu aguardo a vossa confirmação. Quer dizer, ele queria que Estevão reafirmasse, desse ênfase naquilo que ele havia dito. E aí, Estevão, sem ter essa intenção, acaba sendo provocativo, né? Ele diz assim: por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? Arbitrário por quê? Na concepção de Estevão, ele estava sendo julgado injustamente. Ele não estava fazendo nada errado. Tudo aquilo que os cristãos faziam em obediência ou em observância ao que Jesus dissera, não feria em nada a lei mosaica. Nada, absolutamente. Né? E diz mais: o Evangelho desconhece as complicações da casuística. Casuística é um termo que pode ser teologicamente interpretada da seguinte maneira: é uma interpretação bíblica forçada de forma leviana para justificar algo favorável ao próprio ponto de vista, que era o que o Saulo estava fazendo com ele, né? Estava querendo forçar barra no sentido de mostrar que ele estava seguindo um outro líder que não Moisés, apenas por isso, né? E ele diz: portanto, não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade. Não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Quer dizer, ele não tinha nenhum receio do que ele estava fazendo e não tinha nenhum problema em enfrentar os poderosos, né? E, a seguir, ele chama a atenção dos presentes sobre a observância da lei mosaica para a correção dos erros do passado. Ele diz: Jesus representa o resgate das faltas cometidas. É preciso reconhecer na mensagem do Cristo que ele veio para chamar a atenção de vocês, que são os caudatários da lei de Deus, para que vocês observem primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, né, porque eles não faziam isso. Ele enfatiza que os preceitos deixados por Moisés não eram seguidos com o rigor necessário. E nada havia que devia ser temido a respeito da revelação do Messias. Então, essa era a defesa de Estevão. No livro é bem mais extensa esse texto e esse diálogo, mas seria impossível dizer aqui, né? E manifesta estoicamente o desejo de cumprir sua pena, pois crê que Deus é o Pai e Jesus é o Senhor. Muito bem, com essas palavras ele acaba de tumultuar o ambiente do recinto, e Saulo interrompe a palavra, porque Saulo perdeu a moral. Ele não tinha como contraditar Estevão. E ele tinha que acabar com aquela confusão, então ele aproveita, manda ele calar a boca e sai esmurrando ele sem compaixão. Quer dizer, ele partiu para a ignorância, como nós dizemos hoje, né? Estevão, ofendido em sua dignidade, começa a relembrar dos tormentos do passado e da necessidade do testemunho. Ele se lembra quando o pai dele foi apedrejado e ele, junto à execução do pai, foi condenado às galés, né? Simplesmente porque ele tinha ajudado a apagar o incêndio que o pai fizera e tal. Mas ele começa a lembrar e confia em Jesus, e com os olhos em lágrimas faz com que Saulo, por não compreender tamanha passividade e força moral, se contenha. Foi só
pela forma de ele se manifestar com muito equilíbrio, apesar de estar sendo socado, né, que Saulo se contém. E Saulo propõe à corte a sua lapidação, a sua morte por apedrejamento, no que é apoiado pelo plenário e pelas autoridades do Sinédrio. Então, estava lavrados os destinos de Estevão. Gamaliel, todavia, que era um dos membros do Sinédrio, um dos mais respeitados membros do Sinédrio, pondera que o réu deveria ser mantido preso até melhor exame das questões sobre julgamento. Quer dizer, ele foi uma palavra de ponderação, de bom senso. E assim, Saulo propõe, quer dizer, Saulo aceita, as autoridades também aceitam, e Saulo ainda propõe que sejam investigadas todas as atividades promovidas pelo caminho por considerá-las perigosas e criminosas perante a lei. Quer dizer, aqui ele define a proposta que ele pretendia seguir, né? Muito bem. Passado o seu julgamento, Saulo alimenta ressentimentos pela demonstração de Estevão, e passa a odiar o Cristo. Ele tinha um ódio mortal de Cristo, porque Estevão provocava nele tal aversão ao Nazareno, pela forma como ele encarava o Cristo, e Saulo não conseguia entender. Muito bem. E ele passa a considerar as pessoas do caminho inimigos e se propõe a persegui-los e prendê-los inflexivelmente. Aí ele vai, arregimenta recursos, obtém autorizações do Sinédrio e sai e toma Simão Pedro como se fosse o autor intelectual de tudo e decide conduzi-lo ao calabouço. Não nos esqueçamos que tudo isso acontece depois que Jesus já tinha desencarnado, né? A luta contra os cristãos começa a seguir, né? E acontece um fato inusitado. Oséias, Marcos e Samuel Natan eram dois compatriotas, ou compatrícios, né? Dois judeus honrados que seguiam as regras do judaísmo sem nenhum problema, mas eles se convertem ao cristianismo. E isso foi um choque para Paulo, foi uma coisa absurda, né? Como que dois compatrícios fazem isso? Isso é um absurdo, isso não existe. Porque ele considerava os cristãos como se fosse a ralé, né? uma casta diferente, embora entre eles tivessem muitos judeus. E, sabendo do ocorrido, ele apela a Caifás. Caifás quem era? Era o supremo sacerdote do Sinédrio. E, a partir de então, é nomeado chefe promotor de todas as providências, ou seja, ele é plenipotenciário, ele pode fazer o que ele quer. Ele julga, ele condena e ele executa. Daí para frente, ele começa a fazer isso, né? E o que é mais? Caracterizava a sua ação a falta completa de piedade. No momento em que ele estava obtendo essa autorização de Caifás, Alexandre, que era um dos pares do Sinédrio, um outro defensor da lei, comenta com ele, quando fica sabendo que ele ia começar por Simão Pedro, chamou a atenção de Saulo: você vai fazer isso? Ué, por quê? Qual é o problema? Não, é que ele acabou de convidar Gamaliel para visitar o caminho, né? A igreja do caminho. E Saulo fica abismado com isso, porque Gamaliel, no conceito judaico, nunca iria se misturar ou se miscuir com o cristianismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa visita de Gamaliel, sob o convite de Pedro. Eu vou ser muito rápido, não vou nem ler, senão eu não chego no fim. Gamaliel foi convidado e foi visitar o caminho. Lá ele foi muito bem recebido, ele viu tudo o que estava sendo feito e achou muito interessante o que estava, porque ali só se fazia o bem, só se cuidavam das pessoas infelizes, né? As pessoas que
que não tinham nenhum apoio, nem social, nem familiar, nem nada. Pessoas eram leprosos, eram pessoas de toda sorte, e quem tinha essas questões eram sempre afastados e segregados da sociedade. E ele vê, testemunha tudo isso, e lá ele conhece um amigo, que é um honrado compatrício, né, que chamam de nome Samônio, que com lepra foi parar na casa do caminho. E ele estranhou. Como você sempre teve propriedade, você é uma pessoa, né, de renome e tal, como é que você veio parar aqui? E Samônio conta a história, né, que ele foi, por causa da lepra, ele foi expulso da família, ele foi incapacitado juridicamente, perdeu todos os seus bens e foi jogado, porque lá os leprosos eram segregados mesmo, né? E ele encontrou no caminho uma acolhida. E ele faz a defesa do Cristo. Faz uma defesa veemente, que eu não vou poder transmitir para vocês, e fica aqui a sugestão para que vocês leiam o livro, porque é importante essa passagem com Samônio, né? O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina e percebeu o seguinte: o judaísmo, apesar de ser responsável e caudatário da lei, ele não fazia isso por ninguém. Os judeus, cada um cuidava de si, né? Então, e ele percebeu que era preciso fazer alguma coisa. Então, ele começa a já. E Pedro dá a Gamaliel uma cópia dos escritos de Mateus, que naquela época eram o que viria a ser, digamos, o Evangelho de Mateus mais à frente, tá? Então, ele resolve estudar o Cristo. Quer dizer, é importante saber disso, porque Gamaliel vai ter papel importante mais à frente. 2 dias passados, iniciam-se as prisões. Oséias, Marcos, Samuel, Natã, Simão Pedro e João foram presos. Nesse dia, Saulo foi pessoalmente prendê-los na igreja do caminho. E Tiago se escondeu, ou melhor, ele se recolheu a uma salinha, porque ele tinha muito medo do que ia acontecer. E ele fica lá num quartinho, pega as escrituras da lei mosaica e fica orando de joelhos. Quando os soldados chegam junto com Saulo, e Saulo vê que ele está orando de joelhos, ele entende o seguinte: esse cara deve ser um judeu verdadeiro, porque todo judeu que se preza faz as suas orações diante das escrituras de joelho. E por isso ele não foi preso. Senão ele também teria tido o mesmo destino dos demais, né? E aí continuou prendendo muita gente. Ele se tornara a mola central do movimento terrível e era execrado por todos aqueles que seguiam o caminho, né? Chega o dia do julgamento de Pedro, João e Felipe. E antes que a sessão comece, Gamaliel pede uma audiência com o sumo sacerdote e, depois de conversar com ele, chama Saulo e pergunta: Saulo, qual é a sentença que você vai propor para essas pessoas? Ele diz: eu vou recomendar o apedrejamento de todos os 3, além de Estevão. Quero todos eles mortos. Isso aí é tranquilo, né? E Gamaliel, usando toda a sua autoridade, diz a Saulo: você não vai fazer isso. Você vai libertá-los. Eles são homens de bem, eles não fizeram nada que justificasse esse tipo de condenação. E usa toda a sua argumentação e toda a impressão que ele teve quando visitou o caminho e tal. Mas Saulo reluta e não quer saber, e ele diz assim: mas você vai ter que me ouvir, você me deve respeito e eu exijo que você solte eles. Aí Saulo concorda e diz: tudo bem, Simão Pedro Simão Pedro, esqueci o nome do outro, eles são pais de família, tudo bem, eu vou soltá-los. João é solteiro, então eu vou bani-lo de Jerusalém, ele vai ter que sumir daqui. Não vai ser morto, mas não vai poder viver aqui. Mas Estevão eu não abro mão, porque Estevão me ofendeu publicamente,
e ele representa tudo o que nós temos que combater. Então, e Gamaliel achou o seguinte: tudo bem, eu não vou criar uma crise dentro do Sinédrio, porque se ele bate o pé ia criar um problema muito sério, né? Ele acha que Estevão deveria ser sacrificado para que esse clima não chegasse a esse extremo. E aí a morte de Estevão foi aprazada para uma semana depois, cuja execução pública seria presidida pelo próprio Saulo. Muito bem. Agora eu tenho que fazer uma digressão para a gente chegar lá na morte de Estevão. Abigail, como vocês viram na última palestra, era irmã de Jesiel, filha de Jochebed. Vou falar como está escrito, viu, Rita? A nossa intérprete do judaísmo diz que é outra maneira de falar, mas eu vou ficar com as letras que eu li. E que era o pai, né, deles e que foi imolado, apedrejado, e tudo bem. Mas, ao ser o pai morto e Jesiel enviado para as galés, né, as galés das embarcações, como escravo, ela perdeu contato com eles. E ela foi adotada por uma família judia do casal Zacarias e Ruth, que moravam na estrada de Jope. E perdeu contato com o irmão, né? O pai morreu e aí o irmão, ela perdeu contato. Então, e Saulo conheceu-a na casa de Zacarias e se apaixonou por ela e tomou-a como noiva, né? Quer dizer, ela era, para Saulo, o outro lado da vida, porque, não no sentido que nós consideramos, né, espírito encarnado, desencarnado. Ele vivia como um homem do Sinédrio, como um seguidor da lei, e mais do que isso, fiscalizador e julgador dos crimes contra a lei. Um dia muito complicado, um momento difícil de viver, de qualquer um, né? E Abigail era o seu refúgio, era a guardadora das suas esperanças, aquela que traria a felicidade, que construiria um lar, enfim, etc, etc. Então, na noite seguinte ao julgamento, Saulo vai à casa de Zacarias para se encontrar com Abigail. Estando sós com Abigail, informara do que aconteceu no julgamento de Estevão, e ela nem se dá conta de quem é Estevão, porque ela não conhecia Estevão, ela conhecia Jesiel, né? E nem Saulo sabia que Estevão era o mesmo Jesiel. Depois, lá na frente, eu explico por quê. De forma que ele conta tudo, o que aconteceu lá e tal. Ela até acha estranho, né? Ela estranha a decisão, mas para ele aquilo era uma honra. Era um feito maravilhoso que ele tinha conseguido. E ele convida ela para que ela assista ao evento da execução de Estevão. Ela reluta e tal, e ele explica: não é que eu quero marcar o nosso matrimônio, né? As nossas núpcias, mas quero antes apresentá-la aos meus amigos, aos meus pares do Sinédrio. Como ela alimentava intimamente o desejo de ajudar a Jesiel, embora ela não soubesse qual o rumo e o destino que ele tomara, ela anuiu. Ela falou: quem sabe eu possa fazer amizade com os poderosos e ajudar meu irmão, de alguma sorte, né? Mas ela colocou uma condição. Ela dizia: eu não queria assistir à execução de um ser humano, mas Saulo insiste, porque era importante para ele, o orgulho fazia com que ele não deixasse perder essa chance, né? E ela concorda, mas diz o seguinte: eu só vou chegar no final da cerimônia. E quando eu estiver quase concluído, eu chego, tá? Não vou assistir toda. Ele concordou. Tudo bem? E saiu de lá de Jerusalém, onde Abigail estava de alma feliz. No dia da execução, antes da cerimônia, Abigail pede a Saulo que dê uma segunda chance a Estevão. Permita que ele tenha a possibilidade de se defender. De repente, com esses dias todos aprisionado, ele mude de ideia.
dê uma chance para que ele possa continuar vivo, né? Salvar-se da morte. E Saulo, reconhecido e jubiloso, porque vê nela valores que ele também admirava, só que no cumprimento da sua profissão, do seu trabalho, ele se apartava dessas coisas. E ele concorda e promete fazer, né? Muito bem. No instante aprazado, ou seja, no momentos antes da execução, ele manda que empurrem Estevão até a sua tribuna, e aí pergunta para Estevão: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. E Estevão diz o seguinte: não insulteis o Salvador. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Essa é uma frase que fica marcada, né? Simão Pedro, muito lá na frente, mais à frente, quando ele vai ser morto também, porque ele foi condenado à morte, ele diz mais ou menos a mesma coisa, que tudo valia por sacrificar-se em nome de Jesus, considerando que Jesus imolou-se pela humanidade toda, né? Muito bem. Quando ele fala isso para Saulo, né? Há uma tremenda balbúrdia, e Estevão começa a ser agredido. Aqui eu preciso dizer, não está escrito, mas foram escolhidos os representantes das sinagogas da região ali para apedrejarem Estevão, né? Não era uma coisa pública, era coisa dentro do próprio templo de Jerusalém, né? Então, a humilhação foi muita, mas nesse momento ele recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus. Aqui vale a pena eu fazer uma outra digressão para explicar para vocês por que ele se chamava Estevão nesse momento. Quando ele esteve na Galé, houve um episódio que foi contado na palestra anterior, em que ele foi salvo por um romano. Uma autoridade romana embarcou naquele navio e foi acometido por uma doença séria. Então, eles escalaram Estevão, ou melhor, Gesiel, que era um escravo, para cuidar desse romano. Ele cuidou, ele alimentava, ele dava banho, ele curava, ele fazia compressa, fazia tudo o que tinha, e o cara sarou. O romano sarou. Só que ele contraía a doença. E, ao contrair a doença, ele decretou a sua morte, porque ninguém ia indicar um outro servo, um outro escravo, para cuidar de Gesiel. Então, o comandante falou assim: jogue ao mar. Jogue ao mar e está resolvido o problema. E o romano, que foi salvo por ele, não concordou com isso. Mas não podia também brigar com o comandante. Então, o que ele fez? Ele arranjou de um jeito que ele pudesse botar Gesiel num barco e largá-lo próximo à praia. E, nesse momento em que Gesiel chega à praia, ele é assodado por ladrões, etc. E, como o dinheiro que ele tinha, ele deu, e disse que não tinha mais com o que fazer, porque o romano deu a ele um dinheiro para que ele pudesse viver. Ele acabou sendo encaminhado para Pedro, na Casa do Caminho. E lá na Casa do Caminho ele passou a viver. E nesse momento, nesse período, é que, como ele era ele tinha que manter segredo, que o romano pediu, falou: você não conte para ninguém que eu fiz, porque senão você vai me arranjar um problema, né? E Pedro sugeriu que ele mudasse de nome de Gesiel para Estevão, e foi assim que ele adotou o nome de Estevão. Ok? Muito bem. E, nesse momento, ele, recordando as descrições a respeito de Jesus que Simão ensinara, e com o pranto a escorrer no rosto, é como que ele escutasse a voz cariciosa do Mestre no coração, dizendo: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Então, veja bem, coloquemo-nos na condição de Gesiel, ou de Estevão, né? Agora Estevão, ouvindo uma inspiração vinda do Mestre com essas palavras que ele disse em vida, né?
Ele disse em vida. Então, essa é uma recomendação que todos nós devemos refletir com muita seriedade. Tá? Eu conheço pessoas que, quando disse que nós precisaríamos negarmos a nós mesmos, acharam que seria absurdo fazer isso. Mas sem essa renúncia não chegaremos a lugar nenhum. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Estevão, humilhado e ferido, recordou o passado de trabalhos e esperança. Ele teve uma lembrança de tudo aquilo que ele passara, né? Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, ele experimentava uma paz espiritual desconhecida. Estevão foi atado a um tronco, amarrado de joelhos, quando iniciou seu apedrejamento feito pelos seus carrascos. E agora, ele tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Na verdade, dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. E no auge das dores físicas, seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que o mestre se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Ele começou a ter uma visão do próprio Cristo. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. E isso mexeu com Saulo de maneira absurda, né? Nesse momento em que está acontecendo isso, que Estevão está vendo, tendo uma visão de Cristo, Abigail chega. Mesmo em relação à gritaria que a rodeava, e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Não podendo dissimular a angústia, a surpresa, ela reconhece seu irmão. Ela vê, é Gesiel que está aí. Ele é a pessoa que está sendo condenada à morte. Entre aterrada e perplexa, ela afirma que Estevão é seu irmão, Gesiel. Saulo acontece, diz que é absurdo. Como? Não tem nada a ver, né? Nem ele sabia mesmo. Convinha esclarecer esse ponto, antes de tudo. Ele reconhece que era preciso dar uma resposta, né, a Abigail. E ele se apresta a atendê-la e vai com ela para identificar o moribundo. Porque até essa altura ele achou que ele já estava morto. Ele ordena que levem o cadáver para a sala do sacerdote, né? Mas ele é avisado por um dos seus asseclas que ele não estava morto ainda, ele estava agonizante. Ao penetrarem na câmara mortuária, Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado e Estevão, reconhecendo-a, diz: Abigail! Como, né? Talvez ele não falou do jeito que eu falei, porque ele estava muito mal, né? Certamente. Certamente. E Saulo convence de que Estevão é o irmão de Abigail. E, nesse momento, tudo passa na cabeça dele, ele era muito orgulhoso, ele diz assim: acabou-se todas as minhas esperanças e os meus projetos de ventura, né? Ele decide que deve se afastar dela em definitivo. Muito bem. Em doloroso encontro, Abigail e Estevão conversam, e Estevão esclarece a Abigail por que mudaram de nome, porque ela não entendia. Como é que você é Estevão? Por que você está nessa situação? Por que você está sendo morto e tal? E ele, na medida do possível, explica a ela. Mas ele quer saber com quem ela vai ficar, porque ele já tinha percebido que dessa não escaparia, né? Mas em alguns momentos ele estaria morto. E ela aponta Saulo e diz: é ele o meu companheiro, né? É com ele que eu vou viver. Então, Estevão abençoa a ambos. Uma bênção verdadeira, uma bênção absolutamente genuína, né? E pouco antes de despedir-se da vida, ele diz para Abigail que ele pediu que ela fizesse a oração dos aflitos e agonizantes. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não vou fazer, porque senão eu não chego no fim, tá? Depois, vocês lendo o livro, vocês vão ver que é uma prece maravilhosa.
Aí Saulo fizeram-se lívido, ele ficou passado, queria ser maldito, odiado por Estevão. Ele não queria o perdão nem a bênção de Estevão, ele queria mais é que Estevão desse motivo para ele poder odiar o Cristo, né? Que era o que ele mais queria, mas ele odiava como ninguém, né? E Estevão diz a Abigail que ele está indo em paz e que ele queria apenas ouvir a prece e acaba desencarnando nesse momento. Abigail diz Saulo, já retirado da sala e tal, conversando com ela, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. E ela aqui nesse trecho existe um diálogo muito longo dela com ele, porque ela não aceita, ela diz, poxa, você acaba de matar meu irmão e agora me abandona? Que amor é esse que você tem por mim, né? Mas ele estava definido, não estava. E ela, de repente, percebe o seguinte, com Saulo eu não terei chances de eu vou enfrentar problemas, certamente, né? Porque eu não concordo com isso tudo e, certamente, ele me desmanchando comigo, eu vou ter que viver as minhas expensas, sabe-se lá como, etc, etc. E ela começa a refletir e acha que com ele não encontraria consolação, né? E daria instantes para encerrar esse episódio, entra Gamaliel e pede a Saulo um último favor, porque ele estava se despedindo do Sinédrio e já tinha avisado Saulo que ele iria substituir Gamaliel, ia assumir o posto de Gamaliel, né? E ele vem e diz assim, eu quero lhe fazer um pedido em nome de Simão Pedro. Eu quero o corpo de Estevão para que ele possa ser enterrado condignamente, né? Saulo arrepia, pula, estripula, mas acaba concedendo porque também isso não ia alterar muitas coisas, né? Reconduzida Abigail à casa de Zacarias, Saulo retorna a Jerusalém com a intenção de mais voltar a vê-la. Muito bem. Eu não sei se eu pulo esse capítulo, porque em 5 minutos eu não vou terminar, tá? Não tem jeito. Saulo, alimentando um ódio extremo ao Cristo, porque ele não conseguia compreendê-lo, e agora ocupando a vaga de Gamaliel, exorbita dos seus poderes e provoca imensa devassa nos domínios de Jerusalém, né? Perseguindo tudo que se dissesse respeito aos seguidores do caminho. Passados 8 meses da morte de Estevão, ele começa a sentir saudade e se arvora em voltar a ver Abigail, tentando reconstruir aquela união que ele abandonara por questões de orgulho, né? E ele é informado por Zacarias, ao chegar lá, que Abigail fora acometida de tuberculose há mais de 4 meses e estava apresentando dificuldades enormes para dominar a doença, né? E, nesse momento, Zacarias conta para Saulo porque ele pergunta como que o que vocês fizeram por ela? Naquele tempo não tinha muito recurso, talvez não tivesse nenhum, né? Aí ele conta para Saulo que no tempo em que ela ficou assim doente, apareceu por lá um velhinho de nome Ananias, e que acabou caindo nas graças de Abigail, e ela conversava todo o tempo com ele. E, ao final, como ele era um nômade, da sua estada por ali, ele deixou com ela uma cópia das Escrituras do Mestre, né? Do Evangelho. E Saulo ficou arrepiado, brigou com Zacarias, de certa forma, porque como é que vocês, os judeus, deixaram isso? Ele disse, mas era a única forma. Ela, pelo menos, se sentia bem. Como que a gente não temos recursos? Você sumiu, você não deu mais as caras, eu procurei por você, etc, etc, etc. E, então, ele ficou sabendo, através de Zacarias, que Abigail se tornara uma convertida ao cristianismo. Ele vai ao encontro de Abigail, conversa com ela, expõe que ele gostaria de retomar, e ela diz, olha, não vai dar. Eu também estou no final da minha vida, não tenho mais chance de formar um lar na terra, e estou com Cristo e não abro, etc, etc, etc. E ele, muito chateado, vai embora, e no dia seguinte recebe notícia de que ela piorara. Aí ele volta, né? Ele retorna a Jerusalém, e quando alimentava as esperanças de
retornar e curá-la, etc., etc., a melhor. Aí já falei sobre isso. Ele encontra em condições terminais, né? E ela revela que tenha sonhado com Estevão, vindo buscá-la, e que Jesus tinha muito amor por Saulo e que aguardava dele muitas realizações. E, finalmente, num momento extremo, informa que Gesiel já viera buscá-la e ela desencarna em paz. Ok? Liga nesse, por favor. Já está difícil acabar no tempo normal ainda com essas coisas, né? Pronto. Muito bem. Então, Estevão condenado, morto, Abigail convertida e morta, né? E aí Saulo vira o... Não vou nem falar o que ele vira, por respeito a Paulo, né? Ele já serve de vez, e ele quer pegar Ananias, porque Ananias, segundo ele, foi quem estragou todo o projeto de felicidade dele. E ele acaba torturando um escravo que conhecera Ananias e fica sabendo que Ananias foi para Damasco. Então, ele pede todas as providências, pede autorização e tal, e arranja 3 escravos, ele ia custear a tarefa, né, porque queria, aí virou uma coisa pessoal. E ele, com os 3 escravos, se desloca de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Agora, vocês me perdoem se eu me emocionar, porque eu já fiz um teste e eu me emocionei nesse momento aqui, tá? Então, se eu chorar aqui, vocês não estranhem. Podem chorar comigo, se quiserem, por favor. Quase ao término da viagem para Damasco, Saulo sentia agravarem-se as constantes recordações amargas. Ele ia no cavalo e vinha pensando nas coisas que... Não era cavalo mesmo, não sei porquê, mas não era camelo, não. Irmão não fala camelo? Então, eu fui traído pela imagem que aparece ali, tá? Desculpa. Foram camelos. Ele ia à frente e passava em revista os sonhos da juventude, enfim, perguntava por que ele não conseguira a estabilidade emocional enquanto Estevão, sofrendo tudo o que sofreu, apedrejamento, a indignação, a indignidade, enfim, tudo, ele guardava uma harmonia, uma serenidade que ele não conseguia compreender. E mais, ele não conseguia entender por que Abigail e Estevão, os 2 irmãos de Corinto, tinha tanta significação na vida dele, porque tudo que ele tentara fazer, Estevão ou Abigail estavam como obstáculos às suas propostas, né? Muito bem. Aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. E ele diz, não posso considerar, porque antes ele achava que os cristãos só eram, digamos assim, tão cordatos com o sofrimento porque eles eram ignorantes. E aqui ele começa a achar que a alegação da ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia, porque Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Quer dizer, ele já começou a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Ele começou a perceber que a própria lei de Moisés não aplacava as suas angústias, né? Ele não conseguia encontrar, no cumprimento do seu dever, essa... A verdade dolorosa é que, apesar de todas as conquistas, ele não tinha paz interior. Então, atormentado por essas indagações, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia, via-se ao longe os contornos de Damasco. Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar.
Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem. Pede socorro aos companheiros. Jacó, Demétrio, socorro! Grita desesperadamente. Eu vou ler na íntegra porque eu não seria capaz de fidelizar a mensagem. Sente-se confuso, perde o equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Saulo contemplava-o com espanto profundo, e foi quando uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? De joelhos, sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? Quem era o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto, a cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Os companheiros que o cercavam, sem nada ouvir nem ver, embora percebendo uma grande luz no alto, enquanto Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor responde: eu sou Jesus. Então o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvou-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de angústia, de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Essa frase é meio difícil de entender, né? Recalcitrar é ir contra, né? É combater. E os aguilhões, naquele tempo, o aguilhão era um pedaço de pau que tinha um espeto e que os que guiavam os carros de boi cutucavam os animais para que eles seguissem a trilha desejada. Então, o aguilhão era um guia. Então, essa frase é como Jesus dissesse assim: Saulo, não vá contra as dificuldades que Deus coloca no seu caminho. É isso que ele quis dizer com essa frase, tá? Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos.
o Cristo chamara por todos os meios e de todos os modos. Com a visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais, doravante necessitava reformular integralmente suas concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedar-se-ia de seu coração e descera da sua, apiedara-se de seu coração e descera de sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Então, vou encurtar um pouquinho, né? As lágrimas brotaram no coração e ali mesmo no santuário augusto do Espírito fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Aí ele pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Foi aí que Jesus, contemplando amorosamente, disse: Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Eu já passei da minha conta faz tempo. São mais dois slides só, tá? Muito bem, aí Jesus desaparece e ele se encontra cego. Saulo fica cego, né? Aí ele chama os seus servidores lá e diz que ele precisa, acima de tudo, ir para Damasco, porque foi a ordem que ele recebera de Jesus, né? E que eles tomassem o rumo que quisessem, que fizessem da vida deles. Eles não eram mais seus escravos. Aliás, nem ele mesmo era escravo de si mesmo, na própria concepção dele, né? Então, embora causasse perplexidade, um dos servos resolve acompanhá-lo, mesmo porque vê que ele está cego, só que ele não ia conseguir entrar em Damasco. E aí levam, né? Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego, separado dos seus. Aí ele tem uma visão da própria realidade, né? E orientava os seus passos no caminho, etc, etc. Por ora, era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. E aí, Saulo só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, e ele, portanto, lhe seria fiel eternamente. E aí eu vou ler essa frase aqui, para encerrar, que eu acho ela de uma beleza extrema. Damasco podia recordar o jovem Tarsenso, né, o Saulo de Tarso, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Uma boa noite a vocês.